Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta ao nosso estudo e, como eu disse no último vídeo, que hoje nós falaríamos um pouco daqui para frente de alguns textos que vamos falar sobre bênção geracional. Então, como eu disse, eu coloquei aqui apenas alguns textos, pois existem muitos textos sobre o assunto. Tudo na vida tem dois lados. Se há bênção geracional, há também maldição geracional. Mas o que acontece? Se dá muita ênfase aos textos que falam que existe bênção geracional, mas quando se chega aos textos que falam de maldição geracional, ou se nega ou se ignora o assunto, né? Não se mexe, não se fala, né? E aceitamos uma parte da Bíblia e não aceitamos a outra, né? E a Bíblia é muito clara sobre isso. E é claro que esse tipo de maldição, ele só existe para quem fez alianças proibidas pela palavra de Deus, não é? E que não renunciaram, não se arrependeu daquilo, e filhos que permaneceram nos pecados dos pais, que não se arrependeram, e houve então porta aberta por causa de pecados que nunca foram confessados, e também por causa de pactos que nunca foram renunciados. Então, nós vemos aqui que eles causam problemas, pois eles recusaram a crer no Evangelho, conforme a palavra diz, conforme diz em Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Ou arrependei-vos e credes no Evangelho. E também Mateus 4:17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então eu quero ler aqui o primeiro texto de hoje. Começa no 23, Salmo 37, 23 a 31. Ele diz o seguinte, verso 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se nos seus caminhos. Então já vemos aqui que o homem bom é a conduta, né? Estou falando de conduta, porque nós sabemos que justiça, nossa justiça, ela vem por Cristo, no sentido de salvação. Mas quando se trata de conduta, fala das escolhas que o homem pode fazer e pode optar pelo caminho bom. Então ele fala aqui que, aqui está falando da conduta, então ele está dizendo que os passos do homem bom, né, são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que nem são cristãos e têm boa conduta, porque o homem tem a capacidade de escolher o que é bom e o que é ruim. Muitos negam que o homem não tem esse livre-arbítrio, porém, a Bíblia é muito clara que o homem pode sim escolher o caminho que quer andar. Deus se revela ao homem e o homem rejeita essa revelação, ou ele aceita, né? E o texto, o verso seguinte diz: ainda que caia,
não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. O homem bom, o homem que busca Deus, o homem que escolhe servir ao Senhor, pode até cair, mas não permanecerá para sempre caído, porque Deus o levantará, Deus o colocará de pé. O verso 25 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Então, 3 coisas são ditas aqui. Ele diz que já tinha sido velho, agora moço, agora já era velho. E em todos esses anos da vida dele, nunca havia visto o justo desamparado. Porque Deus não desampara o justo. Deus abençoa a vida do justo, aquele que escolhe fazer o que é certo, andar pelo caminho correto. Deus é justiça e Deus ama o justo. E ele diz, então, que nunca tinha visto a sua semente mendigar um pão. Então, o que é que nós temos aqui? Bênção hereditária. O justo é abençoado e a sua descendência também vai ser abençoada por causa do progenitor ser fiel a Deus, ser justo para com Deus. A sua descendência, ela recebe a bênção de Deus. No verso 26, ele diz o seguinte: compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Novamente aqui fala que a semente do justo é abençoada, porque ele é generoso, porque ele compadece, porque ele dá, porque ele ajuda. Então ele recebe bênção, a sua semente é alcançada pela bênção. No verso 27 diz: aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Então, se o homem não fosse capaz de escolher, Deus jamais ia dizer isso: aparta-te do mal. Se Deus está dizendo aparta-te, é porque o homem tem condição de escolher, de fazer comparação entre o bem e o mal. E como ele é capaz, ele pode escolher o bem. Por isso o texto diz aqui: aparta-te do mal e faz o bem, e terá morada para sempre, terá uma morada duradoura, terá descendentes duradouros. Isso é que a palavra de Deus está dizendo aqui. Muito bem, verso 28. Porque o Senhor ama o juízo, quer dizer, no caso aqui a justiça, né? O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente do ímpio será desarraigada. Olha só, veja como existe bênção, e a Bíblia fala também de maldição geracional, porque a descendência do justo é abençoada, mas o texto aqui é bem claro, que maldição haverá sobre a descendência do ímpio. O ímpio não tem bênção. O justo é preservado, os santos são preservados, mas a semente dos ímpios será desarraigada, ela não terá história para contar, por causa da escolha da sua vida errada de pecado. No verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A descendência do justo sempre vai ter bênção. E no verso 31, a lei verso 30, a boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo, fala da justiça, ela escolhe a justiça, a falar do que é bom. A lei do seu Deus
está no seu coração e seus passos não resvalarão. Portanto, fica claro nesse texto que o homem que é justo, o homem de conduta boa, o homem que é generoso, ele é abençoado e a sua descendência será abençoada por causa dele. A influência das bênçãos de Deus sobre o justo virá sobre a descendência dele. A descendência dele será uma descendência grande, uma descendência abençoada, próspera, porque existe a bênção sobre a vida do justo. Então, que possamos pensar sobre este texto, Salmo 37, que eu li aqui, do verso 23 ao verso 31. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.